é melhor, investir em um fundo aberto ou em um fundo fechado? Qual a diferença entre eles? O que isso impacta nas suas decisões de investimentos? Se você já teve ou ainda tem essa dúvida, continua aqui comigo que eu vou te ajudar a resolvê-la de uma vez por todas. Conhecer os principais tipos de fundos de investimentos é extremamente importante para você saber qual escolher para potencializar a sua carteira e os seus ganhos. No vídeo de hoje, você vai aprender qual a diferença entre fundos abertos e fechados e quais as principais classificações de fundos. Vamos lá? Olá, eu sou a Paloma Brum, analista de investimentos e economista aqui na Toro, e esse é o segundo vídeo da nossa playlist explicando o que são fundos de investimentos e como investir nessa modalidade do jeito certo. Se você ainda não sabe o que são fundos de investimentos, assista ao primeiro vídeo da nossa playlist antes de assistir este daqui. Clique no card aqui na tela ou no link da descrição para conferir agora mesmo. Aproveite também para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder os novos vídeos desta e de outras playlists aqui no canal da Toro. Uma dúvida inicial que surge quando se pensa em investir em fundos é se esta modalidade de investimentos consiste em renda fixa ou renda variável. É possível encontrar fundos dos dois tipos, tanto de renda fixa como de renda variável, inclusive fundos que mesclam investimentos de ambas as categorias. Vamos explorar as diferentes classificações ao longo desta aula, ok? A principal dúvida que eu vou te ajudar a resolver agora é: os fundos de investimentos podem ser abertos ou fechados? Mas o que isso impacta nas decisões de investimentos? É simples, isso determina quando é possível fazer uma nova aplicação em um fundo. Nos fundos abertos, a aplicação e o resgate podem ser realizados quando você quiser, através das instituições responsáveis pela distribuição das cotas, como é o caso de plataformas de investimentos, como a nossa aqui na Toro. Neste formato, a entrada e a saída dos novos cotistas, bem como novas aplicações ou resgates, são permitidos a qualquer momento. Vale ressaltar que, embora seja possível fazer o pedido de resgate a qualquer momento, o pagamento dos recursos ao investidor depende do prazo de cotização e de liquidação de cada fundo. São exemplos de fundos abertos: os fundos de ações, multimercados, os fundos cambiais e os fundos de renda fixa. Esta é uma classificação de primeiro nível, feita pela Anbima, que se baseia nas classes de ativos que são predominantes em cada fundo. Contudo, a Anbima vai além e agrupa os fundos em outros dois níveis. O segundo nível se refere ao tipo de gestão e aos riscos, enquanto o terceiro nível reflete as principais estratégias de fundos de investimentos. Nesta aula, nós vamos focar no primeiro nível macro de classificação dos fundos e nas próximas aulas nós abordaremos os demais, ok? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar pelos fundos de renda fixa. Eles destinam no mínimo 80% dos seus recursos para aplicações em títulos públicos federais, títulos de dívida pública de outros países, índices de renda fixa, papéis de crédito privado ou outros papéis cuja rentabilidade é conhecida no momento da aplicação. A diferença entre comprar títulos do Tesouro Nacional ou um CDB, por exemplo, e investir em um fundo de renda fixa é que o gestor do fundo vai escolher e aplicar em mais de um produto para você e para os demais cotistas, compondo uma carteira diversificada de ativos de renda fixa. É importante saber também que, mesmo na classe de renda fixa, os fundos passam por variações diárias nos valores das suas cotas, que podem ser positivas ou até mesmo negativas. Contudo, em geral, os riscos de fundos de renda fixa costumam ser menores e, portanto, as oscilações tendem a ser mais suaves em comparação com produtos mais arrojados que envolvem ativos de renda variável. Por isso, se você gosta de investimentos mais conservadores, os fundos de renda fixa podem ser boas escolhas. Outra classificação são os fundos de ações, também conhecidos pela sigla FIA, que focam em investir a maior parte dos seus recursos em ações de empresas brasileiras ou de companhias listadas no exterior, além da possibilidade de investirem em BDRs, que são negociados na Bolsa Brasileira e representam ações ou outros papéis listados em bolsas fora do Brasil. Entre as principais vantagens de investir em fundos de ações estão a diversificação da carteira, uma vez que esse tipo de fundo investe em diversas empresas, menor exposição às variações de preços de ações específicas e isoladas, e não ter o trabalho de analisar e escolher as ações para investir, já que este esforço fica com o gestor profissional do fundo. Já os fundos multimercados são aqueles que, como o próprio nome diz, podem investir em diferentes mercados, podendo compor seu portfólio com ações, BDRs, derivativos, juros, moedas e outros ativos.
Uma dica importante aqui é que antes de aplicar o seu dinheiro em algum fundo multimercado, preste bastante atenção na estratégia adotada por ele. Como esses fundos investem de jeitos diferentes, torna-se fundamental conhecer a abordagem que utilizam para ter certeza de que combina com o seu perfil e os seus objetivos. Em outro vídeo, nós vamos conversar melhor sobre essas diferentes estratégias, ok? Por último, existem os fundos cambiais, que aplicam pelo menos 80% da sua carteira em ativos de risco de crédito relacionados diretamente ou de forma sintetizada a moedas estrangeiras, como o dólar e o euro, através de derivativos. Como normalmente este tipo de fundo trabalha com estratégias mais arrojadas, é importante que você também tenha maior disposição para lidar com os riscos relacionados aos fundos cambiais. Agora que você já sabe quais os tipos de fundos abertos, vamos entender o que são fundos fechados. Diferentemente dos fundos abertos, nos fundos fechados, a entrada e a saída dos cotistas não acontece a qualquer momento, pois existem momentos específicos para que isso ocorra. É o chamado período de captação. Quando esse prazo se encerra, não são aceitos novos cotistas, nem novos investimentos por parte dos antigos cotistas. Novos aportes só poderão ser feitos novamente no fundo quando houver outra rodada de investimentos. De forma similar, o resgate de cotas nos fundos fechados também possui data certa para acontecer, que consiste no prazo de encerramento do fundo, o que normalmente leva vários anos. Portanto, caso o cotista precise do dinheiro antes disso, não será possível solicitar um resgate junto ao fundo. Porém, ainda assim, é possível obter o dinheiro aplicado, mas neste caso, o cotista precisará vender as suas cotas a outros investidores que estejam interessados em comprá-las. Esta negociação de cotas de fundos de investimentos fechados pode ocorrer em mercados organizados, de bolsa ou balcão. É o que nós chamamos de mercado secundário, que permite que cotas de fundos fechados troquem de mãos, conforme a oferta e a demanda por cada papel. São exemplos de fundos fechados os fundos imobiliários e os ETFs. Os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, reúnem cotistas para que com os recursos levantados possam aplicar em ativos do mercado imobiliário, como galpões logísticos ou industriais, prédios de escritórios, shopping centers, hotéis, certificados de recebíveis imobiliários, entre outros ativos. Pense em galpões logísticos, que custam milhões de reais, por exemplo. Um fundo imobiliário pode ser constituído para construir e comprar vários galpões logísticos para explorá-los comercialmente de modo mais facilitado do que se essa operação ficasse concentrada em um único investidor. Por isso, os fundos imobiliários proporcionam a diluição do risco do investimento no ramo e possibilitam a expansão do mercado como um todo. Já os ETFs, sigla em inglês para Exchange Traded Funds, são fundos de investimentos que captam recursos para aplicar em carteiras que seguem algum índice de referência, como por exemplo o Ibovespa, o S&P 500 nos Estados Unidos, o Small, que é o nosso índice de Small Caps, entre outros índices. Em outras palavras, é uma forma de ter acesso a uma carteira diversificada, realizando o aporte em um único ativo, representado na forma de um ETF, que é negociado de forma similar à compra e venda de ações através de um código, como por exemplo, BOVA11, IVVB11 e SMLL11. Uma grande vantagem ao investir em um ETF é que você consegue acompanhar o desempenho dos investimentos por meio de um índice de referência, que pode ser o Ibovespa, por exemplo, mas quem administra o investimento e faz a execução das ordens de compra ou de venda de cada ativo é o gestor do fundo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui. E caso tenha alguma dúvida sobre a classificação dos fundos, deixe sua pergunta nos comentários que nós iremos te ajudar. Te espero no próximo vídeo.